Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num mundo que, apesar de ser invisível, está literalmente por todo o lado. É um mundo daquelas forças internas que impedem que tudo aquilo que construímos simplesmente se desmorone. Já alguma vez olharam para uma estrutura destas e pensaram: como é que isto é possível? Quer dizer, como é que uma pá de uma turbina eólica que leva com ventos brutais, ou, sei lá, o pilar de um edifício que aguenta toneladas e toneladas, não cede? Bem, a resposta curiosamente está escondida lá bem no fundo, dentro dos próprios materiais. Ok, então vamos lá a isso. O segredo, na verdade, não está só nas forças que vêm de fora, como o vento ou o peso. A verdadeira magia está na forma como o material reage, por dentro. E para conseguirem espreitar o que se passa lá dentro, os engenheiros têm um truque mental, que é absolutamente genial. Chama-se o corte imaginário. É basicamente isto. Eles imaginam que cortam uma peça ao meio para conseguir ver, para conseguir analisar as forças que a estão a manter unida naquele ponto exato. E o que é que eles encontram com esse corte? Encontram uma coisa chamada tensão. Podemos pensar na tensão como a maneira como o material distribui, internamente, a força que está a levar por fora. É, no fundo, a resistência interna do material a ser puxado, empurrado, a ser deformado. E o que este corte imaginário revela é que a tensão não é só uma coisa. Na verdade, existem dois tipos principais. Duas formas completamente fundamentais de como um material reage quando é sujeito a uma força. Ora, a primeira é a chamada tensão normal. Isto é o que acontece quando uma força ou puxa ou empurra o material, assim em linha reta. Imaginem um cabo de um guindaste a ser esticado ao máximo. Isso é tração. Ou, por outro lado, o pilar de uma ponta a ser esmagado pelo peso do tabuleiro. Isso já é compressão. O ponto-chave aqui, a força atua sempre a 90 graus, perpendicularmente à superfície do nosso corte imaginário. A segunda é a tensão de cisalhamento, e aqui a direção da força é tudo. Ela atua paralelamente à superfície. A melhor analogia é mesmo uma tesoura a cortar papel. Reparem, uma lâmina vai para um lado, a outra para o outro e corta. Ou pensem num baralho de cartas a deslizar. Um exemplo clássico na engenharia é um parafuso ou um pino que une duas peças. A força está literalmente a tentar cortar esse pino ao meio. E pronto, esta tabela resume isto na perfeição. De um lado, tensão normal, a força é perpendicular e o efeito é esticar ou comprimir. Do outro, tensão de cisalhamento, a força é paralela e o efeito é cortar ou deslizar. São dois mundos diferentes, mas ambos são absolutamente cruciais para qualquer projeto de engenharia. Ok, então já percebemos os tipos de força. A grande questão agora é: como é que os engenheiros usam este conhecimento para garantir que uma estrutura não é só forte, mas que é também segura? A resposta a isto é um redondo e sonoro não. Claro que não. Seria uma autêntica loucura projetar uma ponte ou um avião para trabalhar no limite exato do que o material aguenta, não é? Um bocadinho mais de vento e pronto. Então, como é que se faz? Como é que se cria uma margem de segurança? Bem, muitas vezes é com um número como este: 2. Este é um exemplo muito típico de um fator de segurança. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, de forma muito simples, que as estruturas são projetadas para serem, no mínimo, 2 vezes mais fortes do que a carga máxima que se espera que elas venham a aguentar durante toda a sua vida útil. Portanto, o conceito-chave é este mesmo, o fator de segurança. É ele que manda. Pensem nisto como uma simples divisão. Em cima, temos a tensão máxima que o material aguenta antes de partir. Em baixo, temos a tensão máxima que os engenheiros o deixam sofrer no dia-a-dia. É, no fundo, a nossa almofada, a nossa rede de segurança. E o cálculo até é bastante simples. Vejamos. Pega-se na resistência máxima de um material. Imaginem, 400 megapascals para um aço qualquer. Depois, divide-se pelo fator de segurança que se quer. Por exemplo, o tal 2. O resultado, 200 megapascals. E este valor é a nossa tensão admissível. É a linha vermelha. Nenhuma parte da estrutura pode, em momento algum, ultrapassar este valor. Ponto final. Ok, e agora é que a coisa fica interessante. Vamos juntar as peças todas. Como é que este conceito de tensão admissível se transforma em objetos que nós vivemos e usamos no mundo real? Basicamente, tudo o que falamos até agora resume-se a esta ideia. O grande objetivo de toda esta análise é usar os cálculos para responder a uma pergunta super prática: qual é a espessura, qual é o tamanho que esta peça precisa de ter para ser segura? A este processo, os engenheiros chamam dimensionamento. E é mesmo isto. É a ponte que liga o mundo abstrato da matemática e das forças ao mundo real, o mundo da criação de uma peça física com uma espessura e uma forma que podemos tocar. E esta fórmula mostra-nos exatamente como se faz.
Reparem, ao dar a volta à fórmula original da tensão, os engenheiros conseguem aquilo que querem, calcular a área mínima que uma peça tem de ter. Porque eles já conhecem duas coisas: a força que a peça vai ter de aguentar e a tensão admissível que o material não pode ultrapassar. A única incógnita é a área. Então, se o cálculo der, sei lá, 500 mm², já se sabe que qualquer peça com uma área de secção superior a isso está segura. Simples, não é? E é assim que se fecha o ciclo. Começamos com forças invisíveis, escondidas dentro de um material, e chegamos ao cálculo exato que define a forma e o tamanho de praticamente tudo o que nos rodeia. Fica então a pergunta final. Da próxima vez que passarem por uma ponte ou virem a um guindaste a trabalhar, que forças ocultas vão conseguir ver em ação? Agora que estes segredos da tração, da compressão, do cisalhamento foram revelados, será que o mundo vai parecer o mesmo? Porque por trás de cada estrutura, acreditem, há uma batalha silenciosa de forças, perfeitamente equilibrada pela engenharia. Obrigado por terem estado desse lado.